Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um programa da Nicole. E eu tava gravando um outro episódio. Comecei a só falar coisas aleatórias, que eu tava de férias, as leituras, o que eu tava fazendo. Só que aí eu cheguei em um recorte aonde eu acho que isso sim é interessante eu falar e eu gravar. Eu não sei se eu já falei sobre esse assunto aqui, mas isso é uma coisa que eu aprendi e talvez me custou um pouco caro ao longo do meu desenvolvimento e crescimento. O que é? É autenticidade. Uma vez conversando com meu amigo, ele falou que a rebeldia adolescente não é de fato uma rebeldia, mas sim um momento onde o adolescente ele se desconecta de seus pais, das referências dos seus pais, para se conectar com o mundo e descobrir o que gosta, né? Tanto que na minha infância, eu acho que eu nunca tive muito esse momento, mas tipo, na minha infância, eu cantava uma música que era Os Homens de Preto, que eram uns caras gaúchos. Hoje em dia eu tenho, assim, um pouquinho de... né, de tanto consumir, assim, um pouquinho de resistência à música gaúcha. Não me cancelem, por favor. Mas... eu gostava, cantava música, gostava de todo domingo colocar na TV e vir um cavalo preto correndo na tela, assim, achava lindo. E conforme eu fui crescendo, eu fui tendo outras vontades, né? Eu tinha muito CD da Chiquititas, Carrossel, da Violeta, Demi Lovato, sabe? Muito, né? Lady Gaga, muita artista pop. Que foi quando eu comecei a pegar as experiências do mundo e pensar por mim mesma. E fui uma adolê bem complicada pra minha mãe, né? Eu era de boa, mas eu era aquela reativa e debater de frente. Mas tudo bem. E aí eu tava conversando com uma menina de 13 anos esses dias e ela falou que ela é isolada, né? Ela sofre bullying. E tanto que ela faz terapia, porque ela chama os outros, né, os mais velhos de senhor e senhora. Ela é muito inteligente, ela é uma pessoa de fato muito culta. Ela lê muito, embora que assim, ela lê Harry Potter, ela lê... Não interessa. Ela é uma pessoa muito culta, porque ela lê muito, ela consome muitos conteúdos que não são fúteis, entre aspas. Porque até a futilidade tem uma utilidade, mas enfim. Ela é muito eclética, mas ela não escuta funk nem sertanejo, que é o que a idade dela consome. E eu me identifiquei muito em algumas partes com ela. Embora no meu fundamental eu, por muitas vezes, fosse a líder do meu grupo de amigas, tipo, às vezes eu nem queria isso, assim, sabe? Esse coisa. Mas as minhas amigas sempre diziam, porque a líder do grupo é a Nicole. Tanto que eu tenho muito claro, assim, que uma vez a gente tava fazendo sei lá o quê, e uma menina falou assim, eu queria fazer parte do grupinho de vocês. Aí ela falou assim, fala com a Nicole que manda. Eu falei, quê? Não sou eu que mando, não. Ela falou, sim. Tanto que essa é a minha amiga até hoje. Ficamos amigos há muito tempo. E, então, pra mim, falar desse espaço de, sofria bullying, era isolada, não acontece. Porque as únicas e pouquíssimas vezes que tentaram me atingir foi alguma coisa falando do meu corpo e foi uma pessoa só específica. Só. Durante meu fundamental inteiro, diretamente pra mim, foi um menino só que, nunca me atingiu, de fato. Aí, eu fiquei pensando, o quão... né, a gente não tinha esse conceito de autoestima quando eu era adolescente. Então, né, é uma coisa até que na adolescência, hoje em dia talvez com as redes sociais mais, mas na minha época ainda, a nossa rede social era o Facebook. Então, até chegar, assim, ainda era um pouquinho problemático. Mas eu fiquei pensando o quão problemático é você não ter, no caso, viver nesse mundo, sabe? Eu tentei me colocar no lugar dela, embora nunca tivesse assim, tentei me colocar. Porque, por muitas vezes, eu também fui uma pessoa diferente, sabe? Eu não... Uma época, tanto que foi aí que eu fiz amizade com uma das minhas amigas até hoje. Que ela... Todo mundo ia brincar de pega-pega no ginásio da escola, que daí a raia era nas traves, tinha que ficar dentro do gol ou pra fora da linha.
fora da área, e aí dentro, né, toda aonde funcionam os jogos, né, as quadras dos esportes lá. Basicamente é do futebol, né, que é a maior zona. Então, as pessoas podiam te pegar e assim que te encostasse, você virava o pegador. E aí eu não queria fazer isso, sabe? Porque daí corria e aí eu suo bastante. E aí ia ficar fedida, sabe? Então não via necessidade daquilo. Então a minha amiga levava o celular dela pra aula e eu jogava Minecraft no celular dessa minha amiga. E aí eu ficava sentada num banco, sozinha. E aí uma outra menina da minha sala também ficava sentada sozinha, mexendo no celular, ou então só sentada lá. E aí a gente começou a sentar juntas, em silêncio, sabe? Aí uma lia um livro, ou então, sabe? E assim a gente foi indo, até que a gente começou a conversar. E nos tornamos, de fato, muito amigas, né? Tanto que a gente dizia que a gente era as isoladas, porque todo mundo tava fazendo uma coisa que a gente não queria estar fazendo. E aí a gente ficava sentado, né, isoladas por escolha própria. E eu achei muito interessante lembrar disso, porque me trouxe uma época aonde existiam pessoas que eu acho que indiretamente queriam me fazer sentir mal, só que não conseguiam, sabe? Eram exatamente as meninas que queriam ser as Mean Girls, porque eram as bonitas, eram as que já tinham beijado na boca, sabe? Que os meninos queriam, sabe? Era esse tipo de gente que não eram minhas amigas, sabe? As minhas amigas mais próximas eram as mais estudiosas, eram as mais quietas, né? Tipo, não eram muito, assim... E eu sempre fui uma pessoa reativa, né? Por muito tempo eu fui quieta na minha, mas de um tempo do fundamental eu comecei a ser uma pessoa reativa. E isso é muito interessante, porque quando você é uma pessoa reativa, ninguém mexe com você, sabe? Só que você ser uma pessoa reativa é um problema. Porque quando você é uma pessoa reativa, as outras pessoas podem não ser sinceras com você, pelo medo de como você vai reagir, ou até você não conseguir amizades boas, ou pessoas que talvez fariam uma diferença na sua vida, porque ninguém quer estar perto de você, porque você é uma pessoa reativa, sabe? E isso me preocupou um pouquinho nessa minha conversa com essa menina, porque ela é uma pessoa reativa, sabe? Ela é daquele tipo que acha que é melhor num trabalho em grupo você fazer sozinha para que o trabalho saia bem feito do que deixar na mão de gente incompetente. E eu também preferia fazer isso, só que conforme eu fui crescendo, eu vi que a minha saúde mental foi sendo afetada por gente que não fazia nada, sabe? Eu vou ser bem sincera, foi sendo afetada por gente medíocre, porque eu carregava uma carga tão grande nas minhas costas que eu não deixava... que daí depois eu olhava e falava, cara, precisava ter carregado tudo? Não precisava, sabe? E hoje eu sou bem sincera. Eu faço a minha parte, libero a dos outros e falo, olha, tem que fazer isso. E cobro. Ai, eu sou aquela chata que fica cobrando, sabe? Fica dizendo, tem que fazer isso. Aí 2 dias, fizeram? Daqui 3 dias, fizeram? Cara, não quero saber se você me acha chata, se você não acha. Eu quero saber, você vai me responder, não vai? Vou ficar até você me responder se você fez, se você não fez. Sabe? Mas voltando pra autenticidade, que eu acho que eu me perdi um pouquinho. Quando você é adolescente, né, e você tem essa primeira descoberta de informações do mundo e um mundinho fora dos seus pais, é aquele negócio, você escolhe se você quer adquiri-los ou se você não quer adquiri-los. Eu fico muito feliz que durante a minha vida eu tive ótimas referências, sabe? Que, de fato, de referências boas que me fazem que eu tenho essas referências até hoje. Tanto que eu e a minha irmã, a gente tava conversando que hoje em dia, quando tem... Minha irmã tem 16 anos, então quando as meninas da idade dela vêm falar, tipo... Ai, porque eu sou fã da Taylor Swift desde o Lover, né? Um negócio assim. A Isa olha e diz, cara, eu tô ali desde Shake It Off, quando Shake It Off foi lançado. Aí eu falei, sim, porque eu consumia graças a uma amiga minha. E aí, assim veio muitas referências. Claro,
Às vezes a gente vai consumir uma referência ou outra de pessoas que a gente hoje em dia olha pra trás e diz, cara, por que eu fiz aquilo, sabe? Tanto que quando eu fiz minha maioridade, eu fiz questão de dizer isso. Que você não cresce sendo outra pessoa. Você pode se inspirar na outra pessoa, sabe? Eu tô migrando de área, então... eu sempre tô falando isso. Então, eu tô descobrindo várias mulheres muito importantes e que fizeram muita coisa. E que chegaram muito longe. E eu me inspiro nelas, na trajetória delas, pra trilhar meu caminho. Seria problemático se eu quisesse ser ela, sabe? Isso é completamente tóxico. Mas tá tudo bem eu me inspirar nela, sabe? Às vezes eu posso olhar, sei lá, a minha prima que fez medicina, minha prima que fez design, minha outra prima que está fazendo engenharia química, olhar pra elas e falar, me inspiro em vocês. Sabe? Porque você tem essa característica, porque você é assim, porque você é assado, mas não querer ser ela, sabe? Porque isso eu acho que é uma coisa muito, muito complicada. Eu tenho uma prima mais velha, no caso tenho duas primas mais velhas, né? Mas uma prima mais velha em específico. Existia muita comparação, porque é a minha prima, aí meu primo, eu. E existiu muita essa comparação entre eu e ela. E que, porque a fulana estuda inglês, porque a fulana faz não sei o quê, porque a fulana não sei o quê. E aí eu tentava muito, me esforçava pra ser ela, sabe? Por muito tempo. E é muito interessante agora que eu estou grande, uma jovem adulta, perceber que, primeiro, não tem como eu ser igual a ela, porque existem uma discrepância de classe social, né? De financeira. Existe um grande canyon financeiro separando nós duas. Existe uma diferença de oportunidades, porque ela mora na capital, eu não moro. Então, quando eu fui percebendo isso, eu falei, cara, tá tudo bem eu ver o jeito dela e me inspirar nela, sabe? E eu ver tais comportamentos, ou então conteúdos consumidos, tá tudo bem. O problema é eu querer ser ela, entende? E eu acho que quando a gente é adolescente, a gente se inspira, por exemplo, tem a pessoa que é popularzinha. A gente quer ser aquela pessoa, para que aquela pessoa goste da gente. E aí, aquela pessoa tá sendo, às vezes, né, não posso dizer em todos os casos, não está sendo ela mesma. Está querendo ser outra pessoa, sabe? Porque geralmente, eu não sei hoje em dia como está, mas as pessoas autênticas são levadas meio como bobas ou então excluídas. Porque não seguem um padrão. Que é o que está acontecendo com essa querida que eu conversei, sabe? Porque aí, tipo, se você não quer ouvir funk, você não quer ouvir sertanejo, você prefere ficar lendo na hora do intervalo com um fone de ouvido, a ficar convivendo com pessoas que te excluem porque você gosta disso, porque você não quer sair, ir pra uma festa, sendo que eu acho que nem tem idade, 13 anos, né? Eu acho que depois dos 15 tá tudo bem começar a sair pra festa. E ainda festinha de 15 anos. Mas que isso, baladinha com coisa, eu acho um pouquinho demais. Acho que só depois dos 17. Mas tudo bem. Coisa da Nicole conservadora. E aí eu acho realmente que deve ser difícil essa situação, sabe? Porque... Por que a gente quer ser outra pessoa? A gente quer ser outra pessoa pra ser aceito? Mas por que a gente quer ser aceito por gente que nem gosta da gente, sabe? Eu fazia parte de um grupo de meninas e hoje, depois de muito tempo, eu percebo que as meninas que eu mais queria a admiração... Achei que tava tocando a campainha. As meninas que eu mais queria admiração, hoje eu olho pra... E consegui, né? Não de todas, mas de algumas eu consegui. E hoje eu olho e eu falo, gente, mas elas eram tão close errado. Sabe? Tão close errado. Tanto que teve uma... Cara, eu nunca me esqueço. Eu acho que foi... Sabe quando vi... Que vira a chavinha na cabeça, né? Mas foi a meia virada de chave. Tava tendo a Copa. Nem lembro de que ano que era. E ela devia ter, tipo, uns... 16 anos. 16 anos. Ela me olhou e falou que ela queria muito ver o jogo da Copa com os amigos dela. Mas que ela não... Achava que não ia ir por causa da ressaca do outro dia.
Aí eu falei, cara, é só você não beber? Tipo, é uma solução simples. Ela me olhou e falou, mas e assim não dá, né? E eu sempre fui uma pessoa muito certinha. E eu achava realmente que bebida só depois dos 18 anos. De fato, eu ainda sou a favor dessa. Às vezes eu peço pra minha irmã e falo, olha, quer dar um gole nisso, pra experimentar, você saber o gosto. Mas, tipo, não, tipo, olha, aqui tá uma garrafa de gin, se divirta, sabe? Eu acho que não, né? Acho que não é bem por assim que as coisas funcionam. E quando ela falou isso, eu lembro do choque que eu senti. A minha cara, tipo, tava, então tudo bem. Mas por dentro eu tava, tipo, menina, você é maluca? E conforme o tempo foi passando, eu fui realmente vendo. Sabe? Que as pessoas não condiziam comigo ou com quem eu era, sabe? E eu conseguia a admiração dessas pessoas. Só que quando eu consegui a admiração dessas pessoas, eu já não queria. Eu já não precisava. Porque eu estava bem estabelecida em quem eu era, no que eu gostava, quais eram os meus valores. Eu tenho um pouquinho de raiva quando as pessoas falam sobre valores, porque é sempre de um jeito muito conservador. Mas, de fato, quando você sabe os seus valores, você não quer não quer ficar agradando gente que não tem sentido, sabe? Você vai viver a sua vida normal, sabe? Tanto que, claro, existem algumas pessoas que se elogiam a gente, o tom de elogio até bate diferente, né? Até a gente leva como um troféuzinho. Mas existem pessoas que elogiam a gente, que a gente agradece e depois fica tipo, tá. Então tá bom, obrigada. Deus abençoe. Porque não faz sentido, sabe? Então, eu espero que um dia todos possamos ser quem queiramos ser, sabe? Se eu preferir ficar lendo no final de semana a sair tomar um café, tá tudo bem. Ou então aí numa festa que eu vou voltar e meus ouvidos vão ficar zunindo um tempão. Vou ficar deitada na minha cama olhando pro teto falando, cara, por que eu fui, né? Nossa, tem uma coisa que eu odeio, tirar maquiagem depois de festa. Ai, que preguiça que eu tenho, que preguiça. Eu acho que eu vou, próximas festas que eu for, eu começo a ir de cara lavada, que daí não me dá tanto serviço. Mas é sobre isso, sabe? A gente vai vendo, a gente vai analisando. E tem umas coisas que não fazem sentido mesmo. Que é imposto que a gente faça, né? Tanto que eu acho que eu vou mandar uma mensagem pra essa menina e dizer que tá tudo bem, né? Que por mais que pareça muito difícil agora, e talvez isso até possa acarretar alguns danos psicológicos, a melhor coisa que você faz é ser você mesma, sabe? Porque quando você é você mesma, você faz amizades mais verdadeiras e conexões mais profundas. E eu sou muito dessa teoria, sabe? E dessa filosofia de vida. Que eu prefiro que alguém saiba do jeito que eu sou por inteiro do que crie uma imagem na cabeça de alguém que eu não sou. E aí, tipo, depois termine a amizade porque eu não correspondi às expectativas daquela pessoa. Que também é um outro rolê. Mas é isso, eu prefiro já colocar todas as cartas na mesa e mostrar quem eu sou, que eu falo alto, que eu rio alto, que eu brigo. Não brigo, mas eu, discuto. Vou sim te xingar quando você fizer uma coisa errada. Vou ficar na minha lendo. Às vezes eu não vou falar com você um dia inteiro. Como diria a minha amiga, às vezes a gente acorda mal educada. Às vezes eu não vou te dar bom dia, às vezes eu vou te dar bom dia. Às vezes eu vou precisar de um abraço. Mas às vezes se você vier me dar um abraço, eu não vou gostar, sabe? E se eu não te conheço, não quero que você me encoste, sabe? Então é isso, assim. A gente entender quem a gente é. E conseguir transparecer isso pro mundo. Porque também isso é uma coisa difícil de se fazer. Nossa, dá pra fazer vários episódios com as 50 mil tópicos que eu levantei nesse episódio. Porque tem você ser autêntico e aí você ainda mostrar pro mundo a sua autenticidade. Que isso é um outro rolê, né? Mas enfim, isso fica pra um outro momento se eu lembrar de gravar isso, hein? Porque agora eu vou estudar. Terminar de tomar meu cafezinho, que já deve estar gelado, que tá um frio. Mas hoje tá menos frio que os outros dias. E aí vou estudar. Então, beijos, se cuidem, até a próxima.